Continuando a nossa série de indagações, perguntas e respostas curtas aos questionamentos, a 18 questionamentos que os criacionistas eles fazem em relação à evolução. Então vamos aí para a nossa questão número 3 e vamos ver aí a resposta. A questão é a seguinte: evolução não é uma hipótese científica porque ela não é testável. Não há possibilidade de observação que possa refutá-la. Bom, essa é uma questão parecida com a primeira, né? E também com a segunda questão, que no caso da primeira falava da evolução não ser científica porque não pode ser observada, e a segunda porque ela não pode ser provada. E aqui nesse caso, geralmente, né, se diz, né, os criacionistas alegam que ela não pode ser testada, né? Ou seja, não é testável, então não passa pelo critério lá, né, pelos critérios aí que vão estabelecer o que é uma ciência de fato e o que não é, né? Então, se algo é testável ou pode ser refutado, né, então é científico. Se não é testável, não tem como ser testado ou refutado, então não é científico. Bem, claro que isso também é uma grande besteira. Eu também fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, mais antigo, tá? Mas nós vamos voltar aí nesse ponto então. Bom, primeiramente, a resposta dada aqui pelo nosso caro Douglas Futuyma. Muitas observações poderiam refutar, né, ou pelo menos ferir, né, seriamente aí, ou gerar alguma dúvida sobre evolução, né, tais como fósseis de mamíferos, né, que poderiam ser encontrados em rochas pré-cambrianas. É o exemplo que eu dei, inclusive, em um dos vídeos passados, né. Por outro lado, né, em contraste, qualquer quebra-cabeça da natureza poderia ser atribuído a um poder, né, infinito ou inescrutável de inteligência sobrenatural, né? Então, nesse caso aí, ele está dizendo, né, que geralmente os defensores aí do design inteligente, por outro lado, tentam colocar aí esse problema do quebra-cabeça, né, de a gente entender a história da vida, como a vida se desenvolveu, como se originou. Bom, aqui não tem a ver com origem, né, mas como a vida se desenvolveu sobre a Terra, e geralmente eles colocam hipóteses que invocam, né, uma mente inescrutável ou que é infinita, de poder infinito, que teria criado a vida. E isso sim é o que nós chamamos de criacionismo, de design inteligente, e isso sim é algo que não pode ser testado. Tá? Então essa foi a resposta aqui. Eu estou fazendo uma tradução aqui simultânea, mais ou menos, do que eu estou lendo, né? Seria mais ou menos essa a resposta do Futuyma. Tá? Então, exatamente o que eu já também abordei em outros vídeos. Então, de fato, a evolução ela pode sim ser testada, né? Um exemplo eu já dei aqui no outro vídeo. A gente pode, por exemplo, verificar quais são os efeitos da seleção natural, das mutações, o que as mutações causam na mudança das populações, né? Mudança das características das populações. Nós podemos testar quais são os efeitos da deriva genética, que é um outro mecanismo evolutivo. A deriva genética ela é um mecanismo em que há perda de variedades de genes, né, que nós chamamos de alelos, numa população de forma aleatória, né? Então ela ocorre ao acaso. Tá? E isso com o passar das gerações. Então a gente sabe, por exemplo, que há uma tendência de alguns alelos, né, algumas variedades de genes serem perdidas, por exemplo, em populações pequenas, e isso pode gerar, por exemplo, uma tendência de perda de variabilidade. Então, enfim, são várias aí as hipóteses, né, as afirmações que a gente pode fazer em relação à evolução das populações, por exemplo, que podem ser testadas, que podem ser observadas por meio tanto de modelos matemáticos, né, e na biologia a gente tem esse modelo matemático para a evolução que se chama de teorema de Hardy-Weinberg, né, que é aí um teorema bastante conhecido para quem estuda biologia e genética de populações. Então a gente tem esses modelos que fazem essas descrições, e não apenas isso, a gente consegue aplicar esse modelo para verificar os efeitos da seleção, da deriva, das mutações e também do fluxo gênico, a troca, né, de material genético entre populações diferentes sobre as populações. A gente vê esses efeitos acontecerem em populações reais. A gente vê em simulação e vê em populações reais, e a gente consegue quantificar isso. Tá? E, inclusive fazer até algumas predições, né? Em algum sentido a gente consegue fazer, tá? Tanto é que é por isso que muitos né, o pessoal que trabalha com essa parte mais teórica da biologia fala a respeito de uma teoria da seleção natural, uma teoria determinística, né? Então ela
em algum nível ela é um mecanismo determinístico, não no sentido de a gente conseguir prever o que vai acontecer, o que vai evoluir, o que vai deixar de evoluir, mas sim pelo menos de prever alguns cenários de acordo com algumas condições, né, estabelecidas. Tá? Então, nesse sentido é que seria o conceito, né, a ideia de uma teoria determinística da seleção natural. Além disso, a gente consegue verificar efeitos das mutações no fenótipo dos organismos. Que tipo de mudança uma mutação, quando ela ocorre, ela pode gerar num organismo, por exemplo. Tá? Então, eu já dei exemplo sobre isso também, de fazer manipulações, né? Por exemplo, de genes e verificar se aquele gene se expressa ou não, ou se alguma mutação muda algum outro aspecto do gene, e isso afeta diretamente aí a construção da característica do organismo. Então a gente consegue ter uma série de observações, né, em laboratório e conseguimos, então, portanto, desta forma, corroborar a ideia de evolução, tá? Que os organismos, né, eles não são fixos e eles passam por mudanças. Tá? E o registro fóssil vem aí também para nos auxiliar um pouco a respeito disso quando nós olhamos aí para um passado mais distante. Bom, então é isso, acho que ficou bem respondido, né? Eu acho que só não entende quem realmente não está interessado em aprender. Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos aí na próxima.